nossa aula de hoje ainda sobre geometria analítica. Agora a gente vai ver as relações entre a circunferência e a reta. Né? A gente viu a relação entre ponto e circunferência. Então, a gente tem as seguintes situações. No plano cartesiano, uma reta ela pode passar por uma circunferência, ela pode não ter nada a ver com a circunferência, que a gente vai chamar de externa, e ela pode encontrar a circunferência de forma tangente. Tá? Então, vamos falar um pouquinho sobre cada uma delas. Tá? A primeira opção aqui que a gente tem é uma reta secante à circunferência. O que quer dizer? Eu não posso dizer que a reta ela é interna à circunferência. Eu tenho um pedaço dela que é interno, mas como a reta é infinita, tá? Então eu não posso dizer que ela está totalmente dentro da circunferência, ela tem um pedaço só. Então por isso que a gente usa esse nome, secante, ela passa pela circunferência. E aí qual que é o legal aqui, pessoal? Se ela passa pela circunferência, ela encontra a circunferência em dois pontos, certo? E aí, também a gente pode fazer uma seguinte análise, vou chamar aqui de D. A gente também já viu como calcula a distância entre ponto e reta. Então, vou chamar essa reta aqui de reta R, tá? Só vou dar um nome para ela. O que eu sei aqui? Eu sei a distância entre o centro e a reta R. Eu consigo calcular essa distância. E agora observa que essa distância, esse Dzinho, ele é menor que o tamanho do raio, certo? Então, eu vou dizer aqui que a distância entre o centro e a reta é menor que o raio. Quando isso acontecer, eu posso dizer que a reta é secante à circunferência. Lembrando que quando você tem uma reta secante à circunferência, ela tem dois pontos em comum. Certo? A gente pode observar aqui esses dois pontos. Ah, professor, e como que eu acho a coordenada desses dois pontos? Aonde que esses dois pontos vão estar? Opa, aí já é um pouquinho mais complicado. Eu preciso resolver um sistema de equações. Um sistema com a equação da reta e a equação da circunferência. Certo? A gente vai ver em breve alguns exemplos. Então, quando eu resolver esse sistema, o que eu vou encontrar? Eu vou encontrar as coordenadas x e y desses dois pontos aqui que encontram o ponto em comum da reta e da circunferência. Certo? A segunda situação é a reta externa à circunferência. O que é a reta externa? Ela está longe da circunferência. Ela pode estar passando aqui por cima, por baixo, né? Mas ela não encosta na circunferência, ela não tem nada em comum. Se você for observar, vou usar a reta R aqui para todos, né? Reta R. Se você for observar, eu tenho aqui a distância novamente, né? Vou chamar aqui de Dzinho. A distância novamente entre o ponto central e a reta R. Então, eu vou calcular aqui a distância entre o centro e a reta. Certo? Essa distância, ela é maior que o raio. Tudo bem? Porque o raio, ele tem esse comprimento aqui, ó. Certo? Se eu fizer aqui, né, exatamente em cima, dá para ver claramente que ela é maior. Beleza? E qual que é o tcharam aqui? Qual que é a questão? Tem ponto em comum? Não tem nada em comum, certo? Não tem nada em comum nessas duas figuras, certo? Então, não tem ponto em comum. Não possui ponto em comum. Pessoal, aí é uma coisa bem interessante, né? A gente não fez um sistema ali? Se eu por um acaso quiser fazer um sistema com a equação da reta e com a equação da circunferência, o que vai acontecer com esse sistema? Esse sistema vai ser impossível. Por que esse sistema vai ser impossível de resolver? Porque não tem nenhuma relação entre a circunferência e
a reta, certo? E por fim, uma circunferência e uma reta, ela pode ser tangente. Lembra a questão de tangência, pessoal? Tangente à circunferência quer dizer que essa reta, ela dá uma passada aqui na circunferência só de... né? Só um raspão, só um tapinha, eu costumo dizer. Ela encontra a circunferência em um único ponto, certo? Então ela passa, ela tangencia a circunferência. O que eu tenho aqui? Eu tenho que essa distância entre o centro e a reta, vou chamar de Dzinho aqui mais uma vez, essa distância do centro até a reta R, ela é igual ao raio. Né? Então, ela tem o mesmo valor que o raio da circunferência, certo? Tudo bem? E aqui? Ah, professor, tem quantos pontos em comum? Olha, você consegue observar ali, eu tenho nesse caso um ponto em comum. Ah, e se eu quiser descobrir qual é a coordenada desse ponto, né? O que você vai ter que resolver? Um sistema de equações. Com quais equações? Com a equação da reta e com a equação da circunferência. Só que o que eu já sei? Eu sei que se eu resolver esse sistema, eu só vou ter um resultado, certo? Por que eu só vou ter um resultado? Porque a circunferência e a reta se encontram em apenas um ponto. Beleza? Bom, vamos dar uma olhadinha no GeoGebra? Essas situações. Bom, pessoal, aqui eu estou com uma circunferência, né? E uma reta, e a gente pode ver aqui de fato, então, a relação entre elas, né? Então, você percebe aqui nesse caso que essa reta está externa à circunferência, ou seja, nenhum ponto em comum. E conforme eu vou aproximando essa reta, eu consigo encontrar a situação que ela tem apenas um ponto em comum, né? Então, se você observar, lógico que eu estou fazendo uma reta aqui, variando o valor do C, pensando na equação geral da reta, mas você consegue observar claramente a situação. Então, essa reta agora ela está tangente à circunferência. E aí eu posso ter ela secante à circunferência, com 2 pontos, né? E externa à circunferência. Outro fator importante que a gente pode analisar também é o tamanho do raio, né? Então, você percebe aí o nosso Dzinho, lembra do Dzinho? Que seria a distância entre o centro e a reta. A gente também consegue perceber o raio, certo? E aí a gente consegue comparar aqui, ó, o raio ele está em 361 aproximadamente, tá? E alternando o valor do B, você consegue perceber aqui a situação, ó, ela está interna. O raio está aqui em 361 aproximadamente, e você consegue perceber aqui a distância entre o centro e a reta, tudo bem? Então, eu vou dar uma variada aqui nos valores que a gente pode ver, ó, o raio ficando, a distância ficando cada vez menor, tá? Quando ela passa pelo centro, né? Claro que a distância é nula, e você vê essa distância aumentando até o momento que ela vai ser exatamente igual ao tamanho do raio, né? Então, você só tem um ponto em comum. Conseguem observar a situação? Beleza? E isso vale para os dois lados, né? Então, vamos ver nesse caso aqui. Eu vou ter apenas um ponto em comum e o raio é o mesmo tamanho que a distância entre os dois pontos. E quando ela está externa, a distância entre o centro e a reta é maior do que o raio. Isso a gente pode avistar aí. Beleza, pessoal? Então, essa parte teórica aqui é isso. Vamos ver alguns exemplos. Bom, pessoal, vamos dar uma olhadinha nesse exemplo. Qual a relação entre a reta x mais y menos 2 igual a 0 e a circunferência x mais 5 ao quadrado mais y menos 1 ao quadrado igual a 18? Para saber a relação, de acordo com a nossa aula, eu tenho que saber qual a distância entre o centro dessa circunferência e a reta. Ou seja, a distância entre um ponto e uma reta. A gente tem essa
formulinha aqui que a gente aprendeu lá atrás falando sobre reta, certo? Bom, então, como que eu vou usar, né? Eu preciso saber as coordenadas do centro. Então, qual é o centro da circunferência? Bom, o centro da circunferência é menos 5 e mais 1. Lembrando que ali é sempre o oposto, certo? Então, se você não lembra, eu recomendo que você dê uma olhada na aula anterior, tá? Nas aulas anteriores. E agora, qual é o raio? O raio é 18? Não. Raio ao quadrado é 18. Se o raio ao quadrado é 18, a gente tem que o raio é igual a raiz de 18. Lembrando mais uma vez que aqui a gente tem um resultado positivo e negativo, mas ele está desconsiderando o negativo, por se tratar de uma distância. Fazendo a fatoração disso daqui, vocês vão chegar em 3 raiz de 2. Então, esse é o tamanho do meu raio. E agora, pessoal, vamos utilizar essa formulinha aqui. Qual a distância entre o centro da minha circunferência e aquela reta? Reta R mesmo. Quem é esse A, B, C, né? Você tem que lembrar que uma equação, uma forma geral da equação da reta é assim. Então a gente tem que olhar o A, B e C como os coeficientes da equação da reta. Então, se eu bater o olho aqui, o coeficiente do x é 1, do y é 1. Então, seria A é 1 vezes a coordenada xp. O que seria o xp? X do ponto, coordenada x do ponto é menos 5. Mais B. Quem que é o meu B? 1. Está aqui. Vezes y do ponto, também é 1. Mais a coordenada C, que é menos 2. Tudo isso dentro do módulo sobre a raiz de A quadrado, que é 1 ao quadrado, e B quadrado, 1 ao quadrado. Certo? Vamos lá. Isso aqui vai dar menos 5. 1 vezes menos 5 é menos 5. 1 vezes 1 é 1. Mais com menos, menos 2. Tudo isso dentro do módulo sobre a raiz de 2. Tudo bem? 1 mais 1, 2, né? O quadrado ali, um número ao quadrado é ele mesmo. 1 vezes 1 é ele mesmo. Então aqui você vai ter menos 5 mais 1, menos 4. Com menos 2 dá menos 6. Sobre a raiz de 2. Bom, pessoal, a gente já sabe duas coisas aqui. Primeiro, o resultado está em módulo. Então esse menos 6 ele fica com 6 positivo, né? O valor absoluto dele é 6. Sobre a raiz de 2. A gente precisa racionalizar isso daqui, certo? Como que racionaliza? Eu vou multiplicar isso aqui pela raiz de 2 no numerador e no denominador. 6 vezes a raiz de 2 é 6 raiz de 2. Raiz de 2 vezes raiz de 2 dá raiz de 4. Qual é a raiz de 4? A raiz de 4 é 2. Isso aqui a gente pode fazer a simplificação. 6 dividido por 2 é 3 raiz de 2. Ora, o raio é 3 raiz de 2. A distância entre o centro e a reta é 3 raiz de 2. Que conclusão a gente tem? A reta é tangente à circunferência. Beleza? Já que é assim abreviado, a gente já sabe. Certo? Por quê? Porque a distância entre o centro e a reta ficou igual ao tamanho do raio. Aí, pessoal, agora uma questão aqui. Se a gente quisesse prolongar um pouquinho mais esse problema, se ele tivesse só isso, pedindo só isso, acabou aqui, já era. Agora, pessoal, vamos prestar atenção no seguinte. Esse enunciado, ele poderia ter uma outra forma, um outro formato, mas com as mesmas coisas, com a reta e com a circunferência, certo? Eu vou dar uma mudadinha nesse enunciado, só para a gente ver uma possível situação. Vamos lá.
Pessoal, dá uma olhadinha nesse enunciado aqui, ó. Eu só complementei. E, tá vendo? Não mudou nada. Eu peço ainda a relação entre a reta e a circunferência e coloquei aqui, ó. E quais as coordenadas dos possíveis pontos? Por que possíveis? Eu não sei qual a relação entre a reta e a circunferência. Na verdade, a gente já sabe que é tangente. Mas se o enunciado tivesse assim, eu não sei. Se ela é externa, não vai ter ponto. Se ela for secante, 2 pontos em comum. Se ela tiver 1 ponto, ela é tangente, que é o nosso caso. Mas olha, eu não sei agora, né? O que você faria nesse caso? Eu, particularmente, não faria a distância entre ponto e reta agora. Por quê? Porque eu teria que fazer, de qualquer forma, eu teria que fazer o sistema de equações para descobrir essas coordenadas, certo? Então, quando o exercício é um pouco mais completo, talvez seja interessante partir direto para o sistema. Que sistema é esse? Vamos dar uma olhada. O sistema seria esse aqui. Um sistema de equações entre a circunferência e a reta, certo? Por quê? Quando eu resolver esse sistema, se é que ele tem solução, eu vou encontrar as coordenadas do ponto, certo? Lembrando que essa equação aqui, que é a equação da circunferência, ela pode estar desse jeito, ou ela poderia estar assim. X² mais y² mais 10x mais 8 igual a 0. Poderia também estar dessa forma. Faz diferença para o que a gente vai fazer? Não. Se a equação tivesse desse formato aqui, você ia colocar ela aqui, certo? Então o que eu recomendo aqui nesse caso? Nesse caso, você vai substituir alguma das incógnitas da reta na equação da circunferência. Fica a seu critério. Eu aqui vou optar por isolar o y. Se eu isolar o y, eu vou ter aqui y igual menos x mais 2. Ou 2 menos x, tanto faz, certo? Bom, e agora? Eu sei o valor de y? Sei. Ele está meio bagunçado, meio feio, mas o y vale menos x mais 2. E o que eu faço? Eu substituo o valor de y na equação da circunferência. Seja ela nesse formato ou nesse formato. Não tem problema, eu vou substituir o valor de y. Então, vai ficar como aqui? Ficaria x mais 5 ao quadrado mais y menos x mais 2 menos 1 ao quadrado igual a 18. Então, eu substituí esse y pelo valor dele, que é menos x mais 2. Certo? Bom, pessoal, aqui eu vou dar só uma arrumadinha. Vai ficar x mais 5 ao quadrado mais 2 menos 1. 1 menos x ao quadrado igual a 18. Vocês conseguem perceber que a gente tem uma equação agora só com uma incógnita, que é só o x? Então, vamos resolver. Isso aqui eu tenho que abrir, né? Então você vai fazer o produto notável, que é o quadrado do primeiro, mais 2 vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo. E eu também vou abrir esse aqui. Quadrado do primeiro, menos 2 vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo. Né? Igual a 18. 18 positivo vem para o primeiro membro como negativo. Olha a equação que a gente tem aqui. X² com x², 2x². 10x menos 2x, mais 8. Bom, pessoal, aí simplificando aqui por 2, você vai ter x² mais 4x mais 4 igual a 0. Beleza? Então, caiu numa equação do segundo grau. A equação do segundo grau aqui eu vou resolver através de Bhaskara. Ou se você conseguiu já enxergar soma e produto ali também, bem interessante. Certo? Então, o que eu vou ter aqui? Vou fazer aqui do ladinho.
eu vou ter aqui delta, eu vou fazer direto, tá, pessoal? Delta é igual a b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. Delta vai dar 16 menos 16. Delta deu 0. Às vezes alguns alunos me perguntam, né? Delta pode dar 0, professor? Pode. Não tem problema nenhum. Delta pode dar qualquer número, né? E aí você vai ter aqui x igual menos b, então menos 4, mais ou menos a raiz de delta, que é 0, dividido por 2 vezes o a, que é 1, certo? X é igual a menos 4, mais ou menos raiz de 0 é 0, dividido por 2. O que vai acontecer aqui? 4 mais 0 e 4 menos 0, eu vou ter um único resultado, que é menos 4 dividido por 2. X é igual a menos 2. Então, eu descobri o valor do x. Por que delta por que a nossa equação só deu um resultado? Porque o delta deu 0, certo? Se o x é menos 2, qual é o valor do y? Porque lembrando que a gente está querendo achar uma coordenada. Então, a gente não tem isso aqui, ó. Vou colocar aqui do lado, tá? Y é igual a menos x mais 2. Y é igual a menos x. Quanto vale x? Menos 2 mais 2. Y é igual a menos com menos, mais 2 mais 2. Y é igual a 4. Então, vamos ver? Qual a relação entre a reta e a circunferência? Quais as coordenadas dos possíveis pontos? Então, pessoal, o que eu fiz? A gente achou uma coordenada x menos 2 e y é igual a 4. Isso quer dizer o quê? Quer dizer que eu tenho um único ponto em comum, que por um acaso é esse ponto aqui, menos 2 e 4. Se eu só tenho um ponto em comum, eu sei que essa circunferência e essa reta, qual a relação entre elas? Ela é tangente. Essa reta, ela é tangente à circunferência. Então, eu fiz outro caminho, certo? Só que a diferença é que aqui, na situação anterior, eu descobri só qual a relação, se é tangente externa ou interna. Aqui eu descubro também qual a coordenada desse ponto. Certo, pessoal? Então eu acabo de encontrar qual é o ponto de encontro da reta e da circunferência e a relação entre elas. Vamos dar uma olhadinha no GeoGebra e depois a gente finaliza a aula. Bom, pessoal, estamos aqui no GeoGebra, então vamos fazer a resolução do último exercício pelo software. Eu acho super válido, né, você fazer a solução sempre no GeoGebra ou antes ou depois de você concluir o problema, para você ter noções, você ter ideia, até como uma prova real. Então, aqui no nosso campo, eu vou digitar a equação. Então, x mais 5 ao quadrado, mais y menos 1 ao quadrado, igual a 18. Então, essa é a equação da nossa circunferência. Vou dar um Enter, ele cria aqui a nossa circunferência, certo? E vou digitar a reta. X mais y menos 2 igual a 0. Então, criou aí a nossa reta e a nossa circunferência. Como que eu tiro a prova, né? Eu vou vir aqui, ó, nesse canto superior, na ferramenta ponto, e procurar ponto de interseção entre dois objetos. Vou dar um clique na minha circunferência e um clique na minha reta. Ele cria esse ponto A, tá vendo aqui? Né? E esse ponto A tem coordenada menos 2 e 4, assim como nós conseguimos encontrar, certo? Então vamos voltar na lousa agora para fechar a explicação sobre esse tema. Bom, pessoal, para fechar essa parte da relação entre circunferência e reta, como que a gente fez para resolver, para achar essa coordenada? A gente fez um sistema da equação da circunferência e da equação da reta. E olha o que eu tenho.
Sempre a circunferência, se ela estiver na forma geral, ela está desse formato. E a reta, na forma geral, ela também está nesse formato aqui, certo? Quando eu realizo esse sistema, vai sempre dar uma equaçãozinha de segundo grau. E olha as situações que eu tenho aqui. Se o delta der igual a zero, a equação de segundo grau só vai ter um resultado, ou seja, um único ponto em comum. Ou seja, a reta e a circunferência são tangentes. Certo? Se o delta der maior que zero, eu vou ter dois resultados. E aí o que acontece? A reta e a circunferência são secantes. Agora, se o delta é menor que zero, você não tem como tirar a raiz do delta, né? Porque não tem a raiz real de um número negativo, que seria menor que zero. Então não tem ponto em comum, portanto eles são externas. Beleza? Então aí a gente encerra nossa aula referente à relação entre circunferência e reta. Não esqueça de dar o curtir aí no nosso vídeo e se inscrever no nosso canal. Obrigado, até a próxima!